Na aula de hoje, iremos usar o Salmo 121. Eu peço que abra sua Bíblia no Salmo 121. Estaremos abordando uma série de aulas de interpretação bíblica. Sempre estaremos postando aulas novas, contextos novos, para você ter um entendimento melhor de textos complexos. Mas você pode dizer, o Salmo 121 é muito fácil de interpretar esse texto, mas se você parar para observar, existem alguns detalhes que muitas vezes passa despercebido no meio do povo de Deus, e é esse detalhe que eu quero mencionar nessa interpretação bíblica. Se você observar, no título do Salmo 121, fala o seguinte: Cântico dos Degraus. Se você observar, não só no Salmo 121, mas a partir do Salmo 120, salmos de cânticos dos degraus. Então, o que significa esses cânticos dos degraus? A partir do Salmo 120 até o Salmo 134, que dão o total de 15 salmos, vocês veem o título de Cânticos dos Degraus. O que são esses salmos de Cânticos dos Degraus? Existem três interpretações: Cântico dos Degraus, Cânticos das Subidas ou Cânticos de Romagem, que são cânticos de peregrinação. Nada mais é do que cânticos, hinos de peregrinação. O que são isso? Eram cânticos que foram escritos na peregrinação do povo de Deus até o templo que estava em Sião, no Monte Sião. Então eram cânticos que foram escritos durante a peregrinação do povo de Deus até o templo do Senhor que estava em Jerusalém. Então, esses cânticos de degraus foram cânticos que foram escritos durante a peregrinação do povo de Deus até a casa do Senhor. E eles iriam para a casa do Senhor com o intuito de sacrificar ao nome do Senhor. E muitas vezes, alguns deles levavam animais para sacrificar ao nome de Deus. E é justamente que o Salmo 121 nos traz uma luz maravilhosa desse contexto, aonde o Salmo 121 vai dizer: eleva os olhos para os montes. E se você observar a parte B do versículo 1, vai dizer: de onde me virá o socorro? É uma pergunta. Ele começa: eleva os olhos para os montes, porque na medida que eles iriam caminhando até o templo de Deus, eles sempre mantinham a sua esperança, elevando os seus olhos para os montes, na perspectiva de avistar o Monte Sião, porque era lá que estava o templo de Deus, o templo da adoração. E na parte B do Salmo 121, versículo 1, eis uma pergunta: de onde me virá o socorro? Sabe por que essa pergunta? Porque muitas vezes a sua trajetória até o monte de Deus, até o templo de Deus, durava dias. E essa trajetória até o templo do Senhor, eles passavam por situações difíceis. Às vezes, sequestradores, feras, eles passavam por situações muito difíceis. É tão tal que no Salmo 120 vai dizer: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Verso 5 do Salmo 120: ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eles passavam por situações muito difíceis. Eles enfrentavam pessoas que não tinham paz.
Eles enfrentavam, passavam por caminhos tortuosos. Por isso que muitas vezes surgiam dúvidas em seu coração. Por isso que muitos deles perguntavam: de onde me vem o socorro? De onde me virá o socorro? Mas eis que um deles respondeu no versículo 2 do Salmo 121: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, meus irmãos, o socorro daquele povo vinha do Senhor. Por isso que eles precisavam estar com seus olhos elevados para os montes. Embora que muitas vezes eles passavam por situações difíceis, eles sempre olhavam para os montes, porque o socorro deles viriam do Senhor, que fez os céus e a terra. Sendo assim, não há como ter dúvida, porque somente o nosso Deus criou os céus e a terra. Então, meus irmãos, essa foi mais uma interpretação de texto, onde o povo de Deus, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, que foram salmos de peregrinação, salmos enquanto o povo estava caminhando até o templo de Deus, até o Monte Sião. E se você observar no Salmo 125, que está dentro dos salmos de Cântico dos Degraus, olha o que vai dizer no Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, se você confia no Senhor, você é semelhante ao monte de Sião, que nunca, jamais irá se abalar. Deus abençoe você.